A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 4 com o seguinte tema: uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém foi duramente provada pela perseguição, mas permaneceu firme em seu propósito de anunciar Cristo à sua geração. Só podemos entender a virtude da perseverança se reconhecermos o ministério do Espírito Santo. Até mesmo as orações da igreja do primeiro século eram cheias de poder e convicção. Sem dúvida, a origem da força que movia esta igreja era o Espírito Santo de Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este é o exemplo que os cristãos de todos os tempos e lugares devem seguir. Ponto de número 1, uma igreja perseverante. Primeiro, ela suporta o sofrimento. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Logo após o sermão de Pedro na Porta Formosa, ele e João foram presos. No dia seguinte, os líderes judaicos queriam saber: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? A pergunta do sumo sacerdote deu ensejo a que Pedro começasse um novo sermão. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, 10 a 12. As palavras de Pedro agora eram firmes e confiantes. Ele estava cheio do Espírito Santo. Um pregador cheio do Espírito de Deus jamais falará de si mesmo. O seu tema sempre será Cristo e este crucificado. A liderança judaica não podia refutar os argumentos de Pedro. Havia duas provas incontestáveis e convincentes naquele episódio. Primeiro, eles viram a ousadia de Pedro e João e se maravilharam. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, Atos 4:13. Segundo, eles viram o homem que fora curado. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, Atos 4:14. Conforme registro de Lucas, todos os habitantes de Jerusalém viram este sinal notório que não podia ser negado. Só restava ameaçá-los. Porém, uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia os seus valores. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4, 18, 19. A igreja do primeiro século fez a escolha de ouvir a Deus. Mesmo diante das pressões e ameaças das autoridades judaicas, eles permaneceram fiéis aos princípios do Evangelho. Essa firme posição certamente custaria a perseguição e até mesmo a morte de muitos. Mesmo assim, permaneceram fiéis. Certamente já chegou a hora de nos posicionarmos diante das distorções e apostasias do mundo moderno. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os valores da fé cristã são inegociáveis. Temos recebido muito de Jesus e precisamos defender o nosso patrimônio espiritual. A Bíblia diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. O que temos? Vamos enumerar alguns valores que fundamentam a vida cristã. Primeiro, nós temos a fé, que uma vez foi dada aos santos.
Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 1, verso 3. Segundo, nós temos a palavra da verdade. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17,14. Terceiro, nós temos a promessa do Espírito, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2,39. E quarto, nós temos, louvado seja Deus, nós temos a promessa da vida eterna. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10,28. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os fatos e os princípios do Evangelho podem ser plenamente comprovados. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1,16. A promessa de Cristo para os apóstolos foi no sentido de que as suas pregações seriam confirmadas com sinais miraculosos. E isso se cumpriu literalmente, exatamente como Cristo prometeu. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16:20. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8:6. Essa dinâmica do Espírito Santo nas pregações da igreja fez com que o cristianismo fosse colocado milhares de quilômetros mais elevado do que todas as religiões humanas. Aliás, o cristianismo não é uma religião, mas um relacionamento entre o homem e Deus. Ponto de número 2. Uma igreja que ora com poder, orando com propósito. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Depois de soltos, Pedro e João se reuniram com os irmãos em oração, conforme lemos em Atos 4, 24 a 31. A oração foi relativamente curta, porém com propósito. Eles oraram a fim de que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar. A igreja atual precisa recuperar esta capacidade de síntese. Não adianta fazer longas orações se não há um propósito específico. Jesus ensinou, e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 7 e 8. Precisamos aplicar esse propósito também às pregações. De uns tempos para cá, as pregações estão sendo classificadas pela duração e não pela qualidade bíblica. Os apóstolos não fizeram longos discursos. Se observarmos os sermões registrados no livro de Atos, não encontraremos nenhum que durou mais que 20 minutos. O valor de uma pregação, portanto, decididamente não está em sua duração, mas em seu conteúdo. Orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Atos 4, 24. Quando a igreja ora em unidade, ela abre o caminho para a intervenção divina. Unidade significa olhar para a mesma direção, seguir o mesmo caminho, almejar os mesmos objetivos. As pessoas da igreja podem ser diferentes, mas não devem ser divergentes. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 e 6. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Todos os que criam estavam juntos
e tinham tudo em comum, Atos 2,44. Orando, fundamentada na palavra de Deus. Por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4, 25 a 28. Precisamos lembrar da palavra de Deus durante as nossas orações. A igreja de Jerusalém sabia citar a Bíblia com discernimento e inteligência. Eles lembraram no Salmo 2, que é uma profecia messiânica. O Salmo prediz que o Messias seria rejeitado pelos reis da terra e pelos príncipes. Deus rirá de todos que se levantarem contra o reino de seu filho. E no final, Deus estabelecerá o seu filho como rei no santo monte Sião. Essa citação bíblica dentro da oração é um exemplo de como as nossas orações podem ser fundamentadas na palavra de Deus. Deus não fará coisa alguma fora de sua palavra. Ponto de número 3. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. A igreja não pede ao Senhor que mate os seus inimigos. Pede apenas coragem para enfrentar as oposições. Muitos inimigos da igreja ainda se converteriam, à semelhança de Saulo de Tarso. É esperado que o mundo persiga a igreja. Jesus advertiu: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. João capítulo 15, versos 18 a 21. Não podemos odiar as pessoas. Não podemos permitir que a impiedade das pessoas nos desequilibre. Os homens deste mundo estão cegos e se acham debaixo do domínio de Satanás. Temos que libertá-los por meio do evangelho de poder. Aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4:30. A palavra do Senhor nos garante que os dons espirituais estão em evidência em todas as comunidades cristãs de todas as eras, em todos os lugares do mundo. Jesus deu esta garantia quando disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versos 17 e 18. Pedro também falou sobre a importância dos dons espirituais na edificação e na dinâmica da pregação do Evangelho, na edificação do corpo de Cristo e nessa dinâmica de evangelizar. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 4, 10 e 11. O apóstolo Pedro orienta os crentes que sirvam uns aos outros com seus dons. A palavra grega carisma indica a origem graciosa dos dons espirituais e aponta necessariamente para um tipo de serviço que não deve exigir méritos ou pagamentos. Pedro chama os crentes de despenseiros, em grego oikonomos, que significa administrador da casa, de onde também deriva a palavra economia. O entendimento é que todos os que servem a Deus foram colocados como administradores de um depósito espiritual.
A multiforme graça de Deus fala da amplitude deste depósito. Trata-se da provisão divina para todas as necessidades de seu povo, quer sejam as de ordem material ou espiritual. O exercício dos dons espirituais depende de nossa sintonia com a palavra de Deus. Se alguém falar, fale de acordo com as palavras de Deus. Aquele que fala deve enunciar palavras que de fato se originam em Deus. Quando isso acontece, será um falar eficaz, determinado pelo Espírito Santo, para a honra de Deus e não do homem. É a vontade do Senhor que isso aconteça na igreja de forma abundante e clara. Quando alguém serve, deve servir a partir da força que Deus dá. É significativo que o presente trecho da Epístola de Pedro termine com uma doxologia, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Isso significa que tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus. Não devemos ser egoístas. Não existimos por nós mesmos e não somos de nós mesmos. Pedro então diz enfaticamente: a ele pertence a glória e o poder. Ousadia na exposição da palavra. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os irmãos haviam declarado a soberania de Deus durante a oração. Agora, experimentaram o efeito da soberania. Deus os encheu do Espírito Santo. O enchimento que capacita o crente para a obra do Evangelho não é fruto de obras, nem de merecimento, é fruto exclusivo da graça de Deus. O Espírito Santo prometido no Antigo Testamento foi ministrado no Pentecostes para toda a igreja. Desde então, os crentes nascidos de novo têm acesso a essa fonte inesgotável de Deus. Todos podem e devem encher-se do Espírito Santo. Eis algumas das razões pelas quais devemos buscar o Espírito Santo. Primeiro, devemos buscar o Espírito Santo porque é um mandamento. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aos Efésios 5,18. Segundo, devemos buscar o Espírito Santo porque os apóstolos nos deixaram o exemplo. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Terceiro, devemos buscar o Espírito Santo porque ele é o revestimento de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Pelo menos por duas razões fundamentais precisamos de revestimento de poder. Primeiro, temos inimigos invisíveis, aos Efésios 6:10-12. Segundo, temos tarefas sobrenaturais para executar, Atos 1:8. Portanto, devemos nos encher do Espírito. Quarta razão, devemos buscar o Espírito Santo porque ele é fundamental para uma vida santificada. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7 e 8. Quinto, devemos buscar o Espírito Santo porque ele inspira as nossas orações, inspira orações eficazes. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, Romanos 8:26-27. Sexto, devemos buscar o Espírito Santo porque ele produz o caráter de Cristo em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. E sétimo, devemos buscar o Espírito Santo, porque ele prepara a igreja para o arrebatamento. Existem pelo menos 3 razões bíblicas para crermos que o Espírito Santo atuará decisivamente na preparação da igreja para o arrebatamento. Primeiro, ele é o combustível que mantém nossa espiritualidade. Vemos isso na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, de 1 a 13. Segundo,
Ele é o selo que nos confirma como autênticos filhos de Deus e nos dá a garantia de que seremos arrebatados, que chegaremos no céu. Efésios 1, 13 e 14. E terceiro, ele é o poder vivificante, que transformará os nossos corpos no momento em que a trombeta de Deus soar. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 11. Vamos para a conclusão. Vimos nessa lição que as limitações naturais da igreja de Jerusalém foram superadas pelo poder do Espírito Santo. Por meio do seu exemplo, somos incentivados a adotar a mesma atitude de sincera consagração a Deus. Se queremos ser uma igreja relevante para a nossa geração, devemos nos dedicar à oração perseverante e à busca do poder do alto. Temos que deixar toda a autossuficiência de lado e nos dedicarmos à completa rendição. Que o Senhor nos ajude a vencer todos os obstáculos, tanto os internos quanto os externos, a fim de que sejamos conformes o eterno propósito daquele que nos chamou para a sua honra e para a sua glória. Que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos grandes bênçãos de Deus sendo derramada nesses dias sobre nós, sobre a igreja. Vamos estar orando para agradecer ao Senhor. Eterno Pai Celestial, no nome santo de Jesus, te louvamos, agradecido, Senhor, pela tua palavra viva e poderosa, que move nosso coração, que transforma nossas vidas e que nos enche de entusiasmo. Sei, Senhor, que neste momento o Espírito do Senhor ungiu os olhos dos meus irmãos, os meus olhos, para que nós tivéssemos uma visão mais nítida, mais clara e objetiva do teu reino, da tua obra, do agir do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por esses exemplos que ficaram nas palavras, nas páginas da Bíblia, esses exemplos gloriosos que nos motiva a buscar a tua presença, o poder do Espírito Santo, esta renovação espiritual, esse revestimento do alto. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre a família, sobre a igreja e sobre cada um dos meus irmãos individualmente. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. E todos podem dizer comigo, amém e amém.